Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais uma série do nosso canal. E nós vamos estar falando sobre a teoria da engenharia de manutenção, né? E por que eu estou fazendo essa série? O motivo é muito simples, eu fui chamado aí para dar algumas aulas desse tema, né? E aí como eu já preparei a aula para fazer a disciplina, eu resolvi gravar essas aulas também aqui no YouTube, né? E o que a gente vai falar nessa série, né? Basicamente nessa série a gente vai trazer os conceitos principais teóricos relacionados à engenharia de manutenção, né? Então quem já trabalha nessa área de manutenção já deve ter ouvido falar de uma série de coisas que a gente vai falar aqui, mas por outro lado muitas vezes falta, né, uma conceituação mais teórica, digamos assim, dos conceitos, né? Então essa é a ideia que a gente vai estar trazendo aqui. Mas antes da gente começar, né, vamos falar um pouquinho quem sou eu, né? Basicamente, eu sou Michele Camargo, sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá, tenho especialização em metodologia aí do ensino superior e trabalho também, e também fiz, né, MBA, na FGV de marketing, né? E trabalho aí já há 15 anos como engenharia de vendas e aplicações, né? Sendo 8 anos desses 15, né, na área de vedação industrial e nessa época aonde eu atuei diretamente, embora eu trabalhasse em venda, eu atuava diretamente com o pessoal de manutenção, fazendo vários estudos, né? E é isso que a gente traz para complementar, digamos assim, esses temas relacionados à engenharia, não só a teoria, você pode estudar uma apostila no livro, mas a gente vai tentar ilustrar, né, esses temas com coisas práticas, né, com vivências práticas. E também sou criador, né, do canal no YouTube Engenharia Si, onde a gente tem vários assuntos aqui abordados. Bom, o que a gente vai falar nessa série, né, são aproximadamente 8 vídeos, 10, ainda não sei ao certo, né? Mas o que a gente vai abordar aqui, né? Os objetivos é trazer uma visão ampla e diversificada do tema, não só a parte teórica, mas também trazer, né, como eu disse, questões práticas, né? A ideia não é ficar repetindo nenhuma apostila, né? Então, claro que vai ter coisas que a gente vai falar aqui que vai ter numa apostila que eventualmente você possa consultar ou no livro, né? Mas a ideia não é só ficar no blá 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 teórico, né? A gente vai falar um pouquinho de manutenção industrial, a gente vai falar de manutenção corretiva, a gente vai falar de preventiva, né? Manutenção preventiva, a gente vai falar de manutenção preditiva. Existe um outro termo também que tem sido utilizado, manutenção proativa, né? Eu, para falar a verdade, já fiz muitas atividades de manutenção proativa e nem sabia que tinha esse nome, né? Como eu disse, às vezes a gente acaba trabalhando, né, envolvido com manutenção, e aí tem algumas terminologias que a gente não sabe o nome, né, da definição, da teoria, digamos assim, né? Proativa é uma delas, vai ver que provavelmente se você trabalha na área de engenharia de manutenção, né, você vai ver que você já ouviu falar dela com certeza, né? A gente vai falar de um pouquinho o que é engenharia de manutenção, né? Falarmos um pouquinho também sobre a TPM, né, que é a Total Productive Maintenance, né, o que é isso, né? E também a MCC, que seria a manutenção centrada na confiabilidade, está muito na moda hoje em dia, principalmente. Muitas empresas falam, né, desse tema, dizem que tem, né, aplicam esses conceitos. No entanto, muito das coisas básicas são deixadas de fazer, né? Eu vou falar isso ao longo dos vídeos que a gente for gravando e exemplificando com situações práticas que eu vivenciei, né? E ao final aí a gente pretende finalizar com o estudo de causa raiz que eu participei, né? Então, o que é estudo de causa raiz, a gente vai falar isso, né? E também, né, o como fazer, né? Essa é a ideia desse último tema. Bom, antes de mais nada, né, o que seria manutenção, né? Quais são, ou qual é, né, o conceito? Na verdade, existem vários, né, por isso que eu coloquei quais são, né, os conceitos de manutenção, cada um, ou cada autor coloca de uma determinada forma. A norma, por exemplo, a BNT fala, né, uma sentença lá definindo o que seria manutenção, mas a gente pode resumir
a manutenção, né, o conceito de manutenção, como o conjunto de técnicas indispensáveis que eu vou ter que executar, elaborar, né, para o perfeito funcionamento ou para o funcionamento regular e permanente das máquinas. Aí entra equipamentos, ferramentas, instalações. Então, quando a gente falar aqui máquinas ou equipamentos, entenda que é tudo, né, que requer manutenção. É um prédio, né, se não tiver manutenção, ele pode vir a cair, né? Se eventualmente você tem oxidação das partes das ferragens, né, do concreto armado, e eventualmente você tem que fazer algumas correções ali para não ter problemas, né? Então, essa é a ideia. Então, tudo que eu preciso fazer, né, qualquer atividade que eu preciso fazer, essa qualquer atividade pode ser a troca de um óleo, pode ser limpeza, por que não, né? Pode ser a troca de uma peça que não está boa, né? E não é só do ponto de vista de quebrou e eu vou lá conserto. Muitas vezes a máquina funciona, só que ela não está mais fazendo aquilo que ela deveria fazer. Por exemplo, uma injetora de plástico, né? Então, na hora que ela fecha o molde, e aí você faz a injeção. Quando o molde começa a ficar ruim, ou a máquina, o ajuste da máquina começa a ficar ruim, você injeta, né, o plástico, ou pode ser alumínio, enfim, né, o sistema de injeção, seja lá qual tipo de injeção que você está fazendo, você começa a ter, você tem um molde, você começa a vazar, digamos assim, para o molde. E aí a peça final, ela passa a não ter a qualidade que você queria. Né? Então, ou seja, se a máquina está funcionando, mas ela não está produzindo aquilo que ela deveria produzir, na qualidade que você precisa, então é uma máquina que está com defeito, eu tenho uma falha, é um conceito, a gente vai falar disso, então você tem que fazer a manutenção do seu equipamento, senão você vai ter problemas de qualidade, né? Hoje em dia também tem muito o sistema de qualidade envolvido nas operações de um modo geral das empresas, né? E esses cuidados, eles vão envolver a conservação do equipamento, vão envolver a adequação, né? Então, às vezes, como eu disse, às vezes ele sai. Um exemplo bem simples, né? Eu tenho um sistema de transmissão por correias. Com o tempo, vai afrouxando, você tem que fazer o procedimento para apertar, novamente esticar, digamos assim, a correia. Então você tem uma adequação nessa situação. A restauração, né, o equipamento ele começou a se degradar, você faz alguma troca de peças, enfim, né, você pode faz um procedimento e você restaura o equipamento para a condição plena de funcionamento. Ou a substituição, né? Você pode fazer a substituição de peças, você pode fazer a substituição do equipamento, muitas vezes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um carro que todo mundo conhece, né? De tempos em tempos você tem que trocar a pastilha de freio, né, do freio, senão o carro deixa de ter freio, né? Você não consegue mais promover a frenagem do carro, né? Então você está fazendo uma substituição de peça. E eventualmente, às vezes, o custo para você recuperar é tão grande que não vale a pena você recuperar. Isso está muito comum hoje em dia, aqui no Brasil já está virando uma realidade. Você tem uma TV dessas, né, tela plana, por exemplo, estraga, né, queima uma placa e às vezes você vai trocar a placa e ela fica tão cara quanto você comprar uma TV nova. Né? Então, tem muito disso. Isso pode acontecer com equipamento também. E também fazer manutenções de forma preventiva, né? Daí vem o conceito de manutenção preventiva que a gente vai falar mais a respeito disso. E quais são os objetivos da manutenção? Né? Por que eu faço manutenção? O objetivo principal é manter o equipamento e as máquinas, né? Seja lá né, aquilo, a ferramenta, enfim, né? Pode ser uma máquina de costura, né? Por que não? Em condições plenas de funcionamento. Né? Então eu quero que a minha máquina ela não só opere, mas como ela venha a operar de maneira satisfatória, produzindo peças, né? Fazendo aquilo que ela deveria fazer de maneira com qualidade dentro dos padrões, a qualidade que atenda aquilo que se deseja. E o objetivo é o quê? Garantir a produção normal e, como eu já disse, a qualidade dos produtos. E o que requer, né? O que eu preciso, né? Pode requerer uma manutenção diária em serviço de rotinas. Então, hoje é muito comum estar envolvido com o conceito do TPM, né? Da TPM, da Total Productive Maintenance, né? Que é a manutenção produtiva total, aonde o operador ele também é um mantenedor da máquina.
né? Então a máquina passa a ser como se fosse propriedade dele. Então ele tem atividades que devem ser feitas regularmente, que devem, né, atividades que devem ser feitas regularmente para que o equipamento venha a se manter adequadamente, funcionando adequadamente. Pode ser reparos periódicos programados, então é muito comum eu ter que trocar o óleo, né? Vamos dar o exemplo do carro de novo. Eu troco o óleo a cada 10 mil quilômetros, né? Ou eu troco uma vez por ano, né? O óleo, né? Se tem essa recomendação dos fabricantes, ou você troca a cada 10 mil, 5 mil, 15 mil, dependendo do tipo de óleo, né? Ou você troca uma vez por ano, né? Essa é a recomendação. Isso é o mais correto ou não, a gente pode discutir, mas isso é uma das recomendações. E qual é a manutenção ideal? Por que a gente pensa, ou por que eu estou comentando a respeito da manutenção ideal? O motivo é muito simples, né? O objetivo é manter a alta disponibilidade do equipamento. O que é a disponibilidade? A gente vai falar desse conceito também. Disponibilidade é o equipamento estar disponível para executar as tarefas das quais ele precisa fazer, vamos dizer assim, né? Se eu tenho uma máquina de costura, eu quero que essa máquina venha costurar. Se eu tenho uma máquina de usinagem, eu quero que essa máquina venha usinar. Só que para eu fazer as manutenções, eu tenho que parar o equipamento. Então, de um lado, eu tenho a disponibilidade, né? Mas, por outro lado, eu tenho que parar o equipamento. Então, eu tenho vamos dizer, um custo de parada de equipamento. Eu tenho um custo para fazer essa manutenção. Então, qual seria a manutenção ideal? É aquela manutenção onde eu consigo o máximo de disponibilidade do equipamento, ou seja, ele está disponível para a produção o máximo possível e com custo adequado, ou seja, com custo baixo. Né? Então, ou seja, o custo adequado, é melhor se falar de custo adequado do que se falar de custo baixo. Porque às vezes você compra uma peça, quem nunca fez isso, né? Você compra um determinado item mais barato que dura nem metade do tempo daquele outro que às vezes não é nem o dobro do preço. Então, isso deve ser levado em conta também. E aí nós temos um maior conflito entre produção e manutenção, porque a manutenção quer parar o equipamento para fazer a manutenção, e por outro lado a produção quer produzir, né? Então tem que ter um consenso entre, né, os departamentos para que você consiga manter, ou seja, conseguir o objetivo da manutenção, que é manter o equipamento em pleno funcionamento, né? Então isso é muito um ponto, né, digamos assim, de conflito que existe na maioria das empresas, né? Você nunca vai ver o pessoal da produção feliz com a manutenção e nem a manutenção feliz com o pessoal da produção, né? E se a gente for falar dos aspectos históricos, como que começou a manutenção? Bom, tudo começou lá, né, basicamente, né, a manutenção que nós temos hoje, lá na Revolução Industrial, século XVIII, né, começa na Inglaterra, lá com a invenção das máquinas a vapor. Só que à medida, né, que foi se tornando mais sério, né, e os países foram se tornando mais industrializados, eu passei a ter, né, uma manutenção mais frequente. Mas no começo, como que era, né? Basicamente até a Segunda Guerra Mundial, eu tinha o equipamento, eu ia usando, aí ele quebrava e aí eu consertava. Então esse é o conceito da manutenção corretiva. Só que com a Segunda Guerra, né, o pessoal queria uma máquina, não dá para você ficar parando a máquina no meio do campo de batalha para poder, né, os tanques, né, os equipamentos de guerra, para você fazer manutenção, né? Então se desejava ter, né, equipamentos cada vez mais confiáveis. E daí começou a se fazer manutenção baseado numa determinada característica. Por exemplo, como eu já citei, por quilometragem, por tempo. E aí eu parava o equipamento e fazia a manutenção prévia, né, sem o equipamento quebrar. Daí veio o conceito de manutenção preventiva. Mas aí, né, com o aumento, né, da produtividade, cada vez mais a competitividade entre as empresas, começou-se a ter um custo muito alto com essas peças. Aí vem a pergunta, como eu já comentei agora há pouco, será que trocar o óleo com 10 mil quilômetros é o ideal? Né? Se é um carro que vai toda hora para um lugar de roça, digamos assim, empoeirado, é bem provável que ele tenha mais problemas com óleo do que aquele carro que só fica na cidade, por exemplo, né? Então tem condições que são mais ou menos favoráveis para os veículos, digamos assim.
E aí começou-se a aparecer, né, ferramentas que me permitia só fazer a manutenção quando de fato eu percebia que o equipamento ia parar. E essa aí é esse conceito, essa ideia é a ideia de manutenção preditiva, ou seja, de predizer, que é uma série de ferramentas, a gente vai comentar um pouco mais sobre elas, aonde eu consigo antes de abrir o equipamento, ver se é necessário ou não parar aquele equipamento para fazer uma determinada manutenção. Então a gente pode citar análise de óleo, análise de ruído, análise de vibração, análise termográfica e por aí vai, né? Tem uma série de outras ferramentas. E aí com, né, o avanço das teorias, com as técnicas da qualidade, começou-se a aplicar também as teorias da qualidade para a manutenção. E daí veio o conceito de TPM, né, que é Total Productive Maintenance. Né? Então, nada mais é do que técnicas de qualidade, né, do sistema de qualidade aplicadas à manutenção. E hoje em dia, né, se fala muito, né, tá na moda, o MCC, né, que é a manutenção centrada na confiabilidade, ou RCM, que seria o Reliability Centered Maintenance. Né? O que seria isso? Né? Seria a confiabilidade, eu aplico, né, técnicas de qualidade, TPM, né, seria uma evolução da TPM, eu aplico estatística e vejo qual é a probabilidade do meu equipamento quebrar. Essa é a ideia que nós temos hoje em dia. A gente vai abordar um pouquinho melhor cada um desses conceitos. E agora eu quero saber de você, o que você achou dessa aula, o que você achou desse vídeo. Coloca nos comentários, participe, seja um membro do nosso canal, dê uma força pra gente e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.